E aí, Sativa amigo, tudo bem com você? No vídeo de hoje, eu vou trazer toda a minha experiência com a ayahuasca e o que eu senti antes, durante e depois da experiência e como minha vida se desenrolou a partir disso. Se você está interessado ou interessada em saber um pouco mais, fica aí com a gente. Bora lá pro vídeo. Como eu tinha falado no outro vídeo, em 2022 foi quando eu comecei a, eu não digo nem assim, aceitar minha espiritualidade, porque eu tô aceitando muito recentemente. Mas em 2022 foi quando eu comecei a me abrir um pouco mais. Desde criança, eu tenho algumas visões, algumas sensações, eu sinto algumas coisas, sinto algumas presenças, e aí eu tenho essa sensibilidade desde muito jovem. Só que eu comecei a experienciar mais coisas quando eu vim morar em Ilhéus e comecei a morar sozinha. Foi, na verdade, quando eu vim morar em Ilhéus, o negócio apertou. Por quê? Eu dormia no quarto sozinha e eu tinha muitos sonhos assim aterrorizantes de meu corpo tá todo cortado e entrando em um buraco no meio do meu próprio quarto. E aí depois de um tempo eu descobri que uma pessoa tinha sido enterrada lá nesse quarto que eu dormia, né? E eu tô falando isso pra falar sobre o meu caminho, né? Por que que eu fui buscar, por que que eu comecei a estudar sobre a ayahuasca, por que que eu fui querer consagrar a ayahuasca. Foi a partir desse momento que eu comecei a perceber que eu tinha alguma coisa ali. Desde criança eu já tinha. Só que foi como se tivesse apagado durante um período. Talvez eu negado, né? Assim, não querendo ver, eu não sei exatamente. E aí, quando eu vim morar cá em Ilhéus, foi que começou de novo, eu comecei a ver algumas coisas, eu comecei a sentir algumas coisas, começava a ter esses sonhos, e aí eu comecei a ter algumas questões com relação a questões espirituais. E aí eu fui em busca de alguma coisa que me explicasse aquilo que eu estava sentindo. E aí, um certo dia, eu voltei para minha cidade natal e encontrei com uma pessoa muito querida, né, que já faleceu, e ele era mestre em Reiki. E aí eu ia lá e a gente conversava muito sobre muitas coisas, voltadas para a espiritualidade. Era uma pessoa assim que eu digo que eu até hoje eu me inspiro, sabe, porque ele tinha uma acessibilidade assim surpreendente. Eu achava aquilo ali lindo. E ele falava assim: se você tá vendo em mim, é porque tem em você também alguma coisa. E aí me identifiquei com ele. Ele trabalhava com uma coisa que eu não sei direito o que era, mas ele viu em um lugar lá o que é que estava acontecendo dentro dessa casa, que essa pessoa tinha morrido e tudo, e ele até me ajudou em todo esse processo. Depois disso, eu comecei a ficar assim, um pouco mais confiante e tudo mais. Desde 2020 que eu comecei a estudar sobre consagração de ayahuasca, e vendo vídeos, procurando saber sobre, eu peguei e falei assim para mim mesma, né, que quando eu tivesse preparada, que tudo me levasse para essa experiência e para esse momento. E aí foi em 2022 que tudo aconteceu. Minha tia, ela participa da União do Vegetal. E para quem não sabe, na do Vegetal, o que eles consagram lá dentro é a ayahuasca. Só que, tipo assim, a ayahuasca tem de vários modos, as formas de se fazer, várias formas do próprio ritual também. Cada lugar tem a sua própria doutrina com a ayahuasca. E aí, eu fui nessa doutrina. No dia que eu fui, tipo assim, minha tia já tinha me convidado algumas vezes, só que eu não estava aberta para essa experiência, como eu tinha falado, né? E aí, em 2022, eu comecei a sentir uma coisa no meu peito de tipo assim: e se eu consagrar? E se eu for lá com minha tia ver como é que é? E se eu me abrir para essa experiência? E aí eu acabei me abrindo para a experiência
E aí, na semana de ir, ela falou assim, para eu levasse um pouco mais minha alimentação, bebesse um pouco mais de água, porque eu estava indo para uma nova doutrina. E eu indo para essa nova doutrina, eu precisava respeitar o que ia acontecer lá. Então, ela me instruiu a beber mais água, a me alimentar melhor. Tudo isso eu já fui assim, começando a ficar um pouco menos nervosa, porque eu falei, um lugar que me pede para beber água é um lugar que quer meu bem, né? Um lugar que fala para eu me alimentar e consumir um pouco menos de carne também é um lugar que me faz, talvez me faça bem. E aí, eu tinha muito medo, muitos achados, que eu achava que eu sabia. Tinha muitos achados, mas preconceito, né? Mas eu não sabia. Sabia o que ia acontecer e fui meio assim, com o pé atrás. Porque toda coisa nova, né, a gente fica com medo mesmo. Mas eu peguei e fui. E aí, eu lembro no dia, eu estava muito nervosa. Eu não consegui me alimentar e minha tia falou: "Não, você precisa comer alguma coisa pra você conseguir ir e tudo mais". E aí, eu lembro que era meio-dia, assim, aí ela pegou, se alimentou e aí eu peguei e falei: "Não, então eu vou comer um macarrãozinho com arroz e só um pedacinho de carne, né, pra conseguir me manter lá nesse dia da consagração". Aí, a gente pegou e foi, eu lembro que era, assim, de tarde. E aí, chegando lá, as pessoas, todo mundo assim, muito feliz que eu estava ali e tal, porque eram pessoas conhecidas. Todo mundo me perguntando: "E aí, Raquel, como é que tu tá? Tá sentindo o quê?" Eu falei: "Gente, eu vou falar a verdade, eu tô me cagando de medo. Tô apavorada, tô nervosa aqui, não sei, tô com vontade já de ir embora, não sei por que que eu inventei de vir pra cá". Todo mundo: "Não, fica tranquila, você vai gostar da experiência. Cada experiência é individual, mas a gente está aqui para te instruir, a gente está aqui para te amparar, o que for necessário, o que for preciso". Só que uma coisa que eu esqueci, antes de eu ir nesse dia, eu precisei passar por uma entrevista. Então eles me entrevistaram, perguntaram se tinha algum histórico de psicose, porque, para quem não sabe, a ayahuasca é psicoativa, então é importante que a gente saiba, né, se a pessoa ali tem uma certa intolerância, assim como no mundo da cannabis, eu como profissional da saúde preciso também perguntar se a pessoa tem histórico. Eu fui, fiz toda essa entrevista e meio que passei no teste, né, assim, que de uma pessoa que era apta para consagrar a ayahuasca ali. E aí todo mundo perguntando e tudo, passei por essa entrevista, deu certo, fui no dia. Quando chegou no dia, tinha umas cadeirinhas azuis. Eu vou colocar uma foto aí do dia, porque eu tenho até hoje, se eu não me engano, tomara. Enfim, tinha umas cadeirinhas azuis, gente, a vista mais linda que eu já vi, assim, tudo de vidro e tudo assim, uma vista pra natureza, uma coisa assim, que só de chegar lá e das pessoas ali me apresentar aquele ambiente, eu já me senti assim, recebida, porque eu gosto muito dessa coisa da natureza. E aí, chegando lá, eu observando tudo, me sentindo bem, olhei as cadeiras e um nervosismo e uma coisa, aí falou: "Vamos conversar". Ô, Jesus do céu, que nervoso, cada vez mais eu ficava nervosa. Só de falar agora minha boca já tá até seca de lembrar. Todo mundo junto, fizemos uma fila para pegar todo mundo e segurar, e tinha que segurar assim, como se as mãos, a palma das mãos tivessem energias ali para já começar a energização, o ritual, a partir daquele momento que pegasse, né, o chá, eu acho que é um chá. Aí pegou, cada um foi para o seu lugar, e aí eu tinha sentado em um lugar, minha tia tinha sentado do meu lado e o esposo dela, meu tio, tinha sentado do lado da minha tia. Remanejou tudo. Eu fiquei sozinha lá na frente. Minha tia cá no fundo e eu sentada do lado de uma pessoa que eu nem conhecia. Aí fiquei mais nervosa ainda, mas vida que segue. Já estava lá mesmo para a experiência, eu ia experienciar, com força e com fé. Aí eu fiquei em pé segurando o chá, né? E aí falou: agora vamos começar. E todo mundo tinha que beber junto, né? Pra tipo assim, todo mundo entrar na energia junto e sair da energia também junto. Não ficar assim, uma pessoa entrar antes da outra e vice-versa. Lógico que cada corpo tem um momento e
e um sistema ali para interagir e uns vai interagir mais cedo e outros vai interagir um pouco mais tarde. Enfim, porque cada corpo é único, né? Aí eu tava em pé, segurando, aí ele disse, né? Agora é o momento de começar. Aí começou a tocar umas músicas, aí eu peguei, aí ele eh, falou lá algumas coisas e disse assim: vamos todo mundo agora beber, né? Eu bebi e minha tia me deu uma bala, porque pode ser que o sabor muda para cada pessoa e é impressionante, porque eu não senti gosto de nada, 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 nada. Minha tia disse que estava extremamente amargo e uma pessoa do meu lado disse que estava azedo e eu não senti sabor de nada. Aí eu peguei, engoli, bebi e chupei a bala. Só chupei, assim, mas não me bateu bem assim chupar a bala. Pode sentar todo mundo e tinha um lençol. E eu, tipo assim, gente, para aquele esse lençol? Aí minha tia explicou porque dava muito frio na hora, né? Que a gente estava na borracheira. Borracheira é o momento que a gente tá ali em contato com a força. A força é a chacrona e a. Esqueci o outro nome, mas é chacrona e o outro nome que eu vou botar aí. Plim. Mas chacrona e esse nome aí. Aí, peguei e sentei. Calor normal. Daqui a pouco, gente, começou. Eu comecei a sentir um formigamento assim na testa. Aí o formigamento desceu para o meu rosto e foi descendo assim para os meus braços, descendo, descendo, descendo até chegar no meu pé. Aí eu já fiquei tipo assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Sentada eu tava, sentada eu fiquei. Aí eu peguei, fechei um pouco o olho, respirei fundo e falei que, outra coisa, antes de consagrar, eu falei bem assim, que essa força, que essa experiência venha com muito amor, que eu aprenda através do amor e que seja tudo muito amoroso e carinhoso e cuidadoso comigo. Foi isso. Aí peguei, sentei, fiquei lá sentindo as coisas. Respirei um pouco, fechei o olho, respirei um pouco e fiquei lá, naquele momento, sentindo ali tudo. Quando eu abri meu olho, que eu olhei pra frente, começou a aparecer um monte de nuvens assim, sabe? Parecendo que tinha uma fumaça, uma coisa assim diferente. E aí eu comecei a sentir o meu corpo mais leve, começou a ficar mais leve. E aí nisso que meu corpo ficou mais leve, eu comecei a sentir uma coisa parecendo assim, um tremor, sabe? Assim, um frio. Peguei, me enrolei toda com o negócio que tava ali e sentindo um frio, e sentindo um frio, sentindo um frio e parecendo a sensação. Para quem já andou de avião, não tem quando a gente passa nas nuvens, eu acho que dá uma tremelique assim de turbulência. Não tem a turbulência, a sensação da iniciação da consagração para mim foi como se eu tivesse dentro de um avião e o avião fosse eu e tivesse uma turbulência. E aí eu comecei a ficar me tremendo, me tremendo, me tremendo. Botei o lençol ali para me cobrir e comecei a sentir. Eu respirava, respirava e falava: meu Deus, parece que é isso aqui. Parece que agora tá começando. Só que, gente, eu tava completamente consciente. Uma coisa que eu achava era que ao consagrar ayahuasca, eu me desligava de mim. Mas hoje eu entendo que é impossível a gente se desligar da gente mesmo, sabe? Porque a gente é a nossa consciência. E a consciência está consciente de tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Então é quase impossível a gente se desligar da gente, já que a gente está consciente até que a gente está se desligando da gente. Então, tipo assim, não tem como se desligar. E aí eu estava entendendo toda aquela experiência e vendo as nuvens ali meio diferentes. E comecei a ouvir uma voz que era parecendo a minha voz, mas não parecia que era eu que estava falando, mas era a minha voz. Falando assim: ei, ei, bem assim. E aí eu comecei a ouvir uns apitos de indígena, sabe? Uma coisa indígena assim. Comecei a sentir umas coisas passando atrás de mim e parece que eu conseguia ver sem ver, sabe? Tipo assim, eu tava com o rosto virado pra frente, toda pra frente, mas eu conseguia ver
que estava passando aqui atrás de mim. E era uma força muito poderosa, assim, muito forte. E aí eu comecei a respirar e me entregar um pouco mais para aquilo. Mas me entregar também não completamente, porque eu estava com medo, porque foi minha primeira experiência. E aí eu lembro que eu comecei a ouvir um barulho de grilo. E aí um barulho de grilo, e cada vez mais que eu fechava o olho, que eu respirava, eu ouvia aquele barulho do grilo mais perto de mim. E parecia que eu sabia exatamente onde aquele grilo estava naquela árvore ali, no lugar exato que aquele grilo estava. E era como se aquele grilo também fosse uma parte de mim. E eu ouvia cada vez mais alto, cada vez mais alto. E aí veio a voz e falou, a minha voz, e falou bem assim: se entrega um pouco mais, fecha o olho e se entrega. E eu não vou fechar não. Vou ficar aqui de olho aberto, porque eu tô com medo, me prometa que eu não vou vomitar e que eu não vou ter diarreia aqui, que eu não vou ter nenhuma coisa física para que eu consiga me entregar. E aí essa voz falava assim para mim: não posso prometer nada para você, eu só prometo que você vai sair daqui curada. Eu só posso prometer isso. E se for necessário você vomitar, se for necessário você ter diarreia, se for necessário qualquer coisa para você evacuar toda a negatividade que está atrapalhando a sua vivência, nós vamos ter que fazer. Entendeu? E eu, com a cabeça que eu tinha, falei assim: quero não, obrigada. Um beijão, obrigada. Não tô afim de vomitar e ter diarreia e nada, não tô afim disso. Então, se me prometer que eu não vou ter nenhum desses sintomas, eu prometo que eu fecho o olho e me entrego mais. Oh, bestinha, que bestinha. Que bobinha. E aí eles falando assim, a coisa lá, a borracheira, a força, não sei dar nome ao que era aquilo, falando assim, com minha própria voz: você é muito teimosa, viu? E eu, rapaz, será mesmo que eu sou teimosa? Claro que eu era teimosa. Hoje eu tô tentando ser um pouco menos teimosa comigo mesma, né? E aí, você é teimosa, teimosa. E eu assim, não, eu teimosa? Teimosa por quê? Não sou não. Vou ficar de olho aberto. Só que, gente, não adiantou, porque mesmo de olho aberto, eu comecei a vivenciar várias coisas ali. Teve um momento que eu estava olhando para um rapaz na minha frente. Ele falou que eu passei a sessão inteira olhando para ele. Só que eu não via ele. Eu estava com os olhos abertos. Eu estava tipo assim, ó, olhando para ele. E eu estava completamente consciente de tudo que estava acontecendo ali, sabe? Mas parecia que eu estava em outro tempo e espaço, em outro lugar, dentro daquele mesmo lugar, sabe? Mas parecia que eu estava acessando outras dimensões, outras coisas, outros ambientes de mim mesma e do ambiente ali, à minha volta. E aí chegou um momento no meio da sessão que essa voz, né, falou bem assim: vamos lá fora, vamos lá fora. Aí eu não quero ir não, lá fora não, eu quero ficar sentadinha aqui. Aí tudo bem, voltamos a conversar, comecei a perguntar algumas coisas e a receber algumas respostas das coisas que eu estava perguntando. E tudo se abrindo assim de uma forma muito parecendo que eu tinha um contato direto ali com Deus, sabe? Contato direto com os guias, sabe? Um contato direto com algo superior a mim, em questão de dimensão, digamos, sabe? Que não assim, superior no sentido de que sabia muito mais do que eu sobre o que era experienciar a vida, nesse sentido assim. E aí, passou um tempo a gente conversando, eu senti uma vontade imensa de fazer xixi, de ir no banheiro. Levantei. Gente, meu corpo, quando eu levantei, parecia que eu estava completamente bêbada, sabe? Ação do corpo pesado, assim. Só que eu estava entendendo e consciente de tudo. Mas era um peso e uma leveza também ao mesmo tempo. Tipo assim, para eu levantar meu braço, eu mandava o comando pro meu cérebro e o braço levantava tipo assim, sabe? Parecia que o comando era muito mais lento do que o movimento do braço, porque eu acho que quando a gente está assim no nosso estado aqui agora, o movimento parece que a gente nem pensa quando faz, parece que faz antes que pense, e quando
faz, já pensou que é pra fazer. Só que lá é diferente, é tipo assim, era como se eu tivesse tão presente, tão assim dentro e ao mesmo tempo fora de mim, que era tudo muito pesado, tudo muito, sabe? E aí eu fui andando, e andando, e parecia uma eternidade para chegar no banheiro. E aí eu sentei lá e minha tia que foi me levar. Aí ela falou bem assim: e aí, como é que tá a experiência para você? Eu falei: ai, tia, tá muito diferente do que eu pensei. Confesso que eu tinha muito preconceito, achava que eu ia ficar inconsciente, achava que, sabe, ia, sei lá, acontecer alguma coisa que eu ia me perder de mim. A sensação que eu tinha daquele preconceito era tão grande que eu achava que eu ia me perder de mim. E aí, fui nesse banheiro, sentei e nada de fazer xixi. E uma vontade. Aí passou a vontade de fazer xixi e veio de novo a minha própria voz falando assim: vamos lá fora, vamos lá fora. E eu, não, eu vou voltar e sentar na cadeira. E vou ficar aqui, porque eu quero ter essa experiência aqui. E eu vou ficar aqui. Peguei e sentei na cadeira. Olha a teimosia aí, né? Sentei na cadeira. Aí conversa vai, conversa vem de novo. Vontade de ir no banheiro, de fazer xixi. Aí eu peguei, levantei, fui de novo. Quando eu sentei, passava a vontade de fazer xixi. Aí eles de novo, vamos lá fora, vamos rapaz, que teimosia é essa? Bora lá fora com a gente, segue para você experienciar isso de uma maneira diferente. E eu, não vou nada, e se eu vomitar? E se eu tiver uma diarreia? O que é que vão pensar de mim? Eu me cagando nas calças ou vomitando aqui? O que é que vão achar? Que besteira, gente. Aí peguei, levantei de novo, voltei, sentei de novo. Aí conversa vai, conversa vem, de novo. Vontade de fazer xixi. Eu falei, rapaz, é vocês, né? Bora lá fora então, cambada de abuso. Vamos lá fora. Peguei, levantei. Eu falei, mas antes eu vou no banheiro, porque eu vou ver se não é xixi. Peguei, sentei. Dessa vez que eu me propus a ir lá fora, eu fiz xixi. Aí eu fiz xixi, peguei e fui lá fora. Quando eu cheguei assim no batente, batente é piso, né? Cheguei no batente, tirei minha havaiana e coloquei nos meus braços. Gente, quando eu pisei meu pé esquerdo na grama, a grama tomou conta do meu corpo. Parecia que a grama abraçava o meu pé assim. E eu comecei a sentir uma coisa assim diferente que eu não consigo nem, não tenho nem palavras para explicar o que foi aquilo que eu senti, porque foi um amor, foi um cuidado, foi um acalento, foi uma coisa assim de como se eu fosse parte do mundo e o mundo fosse parte de mim. E tudo que estava ali, que eu estava vendo e que eu não estava vendo, era eu e eu era tudo aquilo. E foi um pertencimento e foi uma sensação de ser eu mesma que eu não sei nem explicar, sabe assim. Tudo isso que eu falei não é suficiente para explicar que sensação foi aquela. E aí eu peguei e comecei a chorar. E eu chorava, e eu chorava, e eu chorava, igual criança mesmo, sabe? A vontade que eu tinha era de deitar naquela grama e me esfregar ali, me esfregar, sabe? Tipo assim, parecendo que aquela grama era eu e ela me pertencia e que eu pertencia a ela e que era tudo, sabe? Muito, uma experiência muito incrível. Aquilo ali foi pra mim. E aí chegou a menina, a pessoa que estava me instruindo lá, né? E falou bem assim: a gente não pode ficar aqui fora. E nisso eu olhei para minha tia também estava em prantos, chorando junto comigo, e a menina também assim, meio emocionada, e eu falando: meu Deus do céu, obrigada, meu Deus, por existir. Obrigada pela minha vida, obrigada por essa experiência, obrigada por eu ter condição de experienciar a vida mais uma vez. E eu falava assim: não, aqui é o meu lugar, aqui é o meu lugar meu lugar é na natureza, aqui é o meu lugar, eu não vou entrar, não quero entrar, a experiência lá dentro não tá tão boa para mim quanto a experiência aqui fora, eu quero ficar aqui fora. E a mulher: não, você não pode, porque aqui fora você está suscetível a muitas energias, porque seu corpo está aberto. E aí foi me explicando isso, né? E aí eu fui entrando já um sofrimento, chorando, chorando, chorando. E aí eu ouvi a espiritualidade me falando bem assim:
Fique tranquila, porque você sabe que a nossa coisa é com a natureza. Então, se você precisar conversar com a gente, se você quiser precisar entrar em contato com a gente, vá a uma natureza e se comunique com as árvores, se comunique com a grama, se comunique com o mar, se comunique com qualquer coisa voltada para a natureza. E aí eu peguei, a partir desse momento, fiquei muito feliz e sorridente. E aí sentei na cadeira de novo, já não tinha mais vontade de ir no banheiro. E aí foi quando, gente, eu fechei o olho, porque eu me dei conta que eu estava passando no período, no momento na terapia, que eu me percebia uma pessoa muito, muito, muito controladora. E aí eu entendi que naquele momento ali, daquela experiência, não era só sobre ser uma pessoa teimosa. Era também sobre ser uma pessoa controladora, porque eu queria controlar tudo, 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 tudo ao meu redor. E eu lembro que também nesse dia eu tive uma experiência que foi assim. Eu olhava muito para o relógio para, tipo assim, falaram assim, são 4 horas da experiência toda, imersiva e tudo. São 4 horas. E aí toda hora eu ficava olhando para o relógio para ver que horas que ia acabar, porque eu tava assim, me sentindo ao mesmo tempo dentro do controle e fora do controle, porque tinha uma voz ali que tava falando coisas pra mim, tipo assim, teimosa, sei que lá, entendeu? Falando um monte de coisa. E aí, eu entendi tudo isso e percebi e tratei, né, dentro da terapia, essa questão do controle, que era muito, muito forte. E além dessa questão do controle, eu também tinha uma questão de falta de pertencimento. Que naquele dia isso tudo mudou, sabe? Porque eu percebi que tinha coisas além. Existiam coisas que eu não sabia o que era, que eu não fazia ideia de onde que vinha, para onde que vinha e para onde que vai, mas que existia. E aí, foi quando eu comecei, né, a tratar essas coisas. E aí, depois dessa experiência, voltando, eu tive a experiência que eu ficava olhando muito para o relógio. E aí eu ficava olhando para o relógio e chegou um momento que o relógio estava dando assim, era 4 horas. O relógio estava dando 4 horas. E aí, de novo, eu fechava o olho, respirava fundo e querendo que aquilo acabasse, eu olhei para o relógio de novo, já não era mais 4 horas, era 5 horas da tarde. E aí eu fiquei, oxe, 5 horas? Aí, ui, que bom, já tá perto de acabar. Aí depois que eu olhei de novo, era 2h20. Aí eu fiquei, oxe, 2h20 não, 2h20 eu saí de casa, como é que é 2h20 agora? E comecei a ficar assim. E aí, aquela voz falou para mim assim, que o tempo era relativo, que o tempo não era uma coisa para eu me segurar, que o que era para eu me segurar era no momento presente, porque o tempo, sendo 10 horas da manhã ou 10 horas da noite, não importa. O que importa é se 10 horas da manhã eu vou estar consciente de mim mesma, estar no momento presente, observando tudo ao meu redor e sentindo as coisas como elas devem e podem ser sentidas, ou se 10 horas da noite eu vou estar respirando, vou estar meditando, ou vou estar, sei lá, fora de mim. Isso que importava, entendeu? E aí eu me dei conta disso também e comecei a perceber que eu estava tentando controlar coisas que é impossível de se controlar. E aquilo me estressava, me tirava do eixo. Eu tentar controlar as coisas me tirava completamente do eixo. E aí eles falaram novamente para eu fechar os olhos, aí dessa vez eu aceitei, sabe, fechar, porque eu senti também que o efeito também estava dando uma diminuída, então eu me senti mais confortável para fechar o olho naquele momento. E aí eu peguei e fechei o olho e comecei a respirar. E eu falei bem assim. E aí eu tô percebendo que de fato vocês existem, vocês respondem, não sei quem são, mas vocês estão aqui. Me fala uma coisa, como é? Eu continuo ou não continuo trabalhando com a maconha? E esse negócio de maconha, hein? Isso é o que mesmo? Vai me levar a algum lugar? O que que vai acontecer? Eu devo fazer isso? E aí eu lembro que a espiritualidade me falou bem assim: você faz o que você bem quiser e o que você decidir fazer, você vai conseguir fazer.
Agora você tem que ter constância e consistência para fazer. E com relação à maconha, siga, só siga, que a gente está do seu lado e vai te ajudar no que for preciso. Aí eu peguei e fiquei, tipo assim, nervosa, nervosa ouvindo isso. Tipo assim, gente, então eu vou ter que continuar. Meio desorientada e ao mesmo tempo feliz, e um misto de sentimentos e um misto de coisas. E aí foi quando eles falaram assim: se amplia um pouco, porque as suas mãos têm poder. Você também pode ajudar as pessoas e trabalhar com elas. E aí, gente, foi a partir desse momento que eu comecei a trabalhar com a experiência de harmonização e relaxamento. Porque, para quem não sabe, a experiência de harmonização e relaxamento é como se fosse um reiki, só que com toque. É uma coisa que relaxa, é uma coisa que liberta. E assim, as pessoas que já falaram, porque eu nunca passei pela minha própria experiência, né? Mas as pessoas que já passaram e me relatam coisas muito parecidas com o que eu passei nesse dia da ayahuasca, sabe? Muito parecidas. E aí, sempre que alguém traz um relato, sempre que alguém fala alguma coisa sobre isso, eu me lembro de novo desse dia, eu me lembro de novo por que eu trabalho com a experiência, eu me lembro de novo aquele momento e aquele sentimento de pertencimento, aquele sentimento de amor genuíno, aquele sentimento de conforto e de equipe, sabe? Muito além disso, entendeu? Eu quero dizer isso, que é muito além disso. E aí, desde sempre, desde criança, eu entendia que meu toque era terapêutico, mas eu não tinha essa consciência tão clara como naquele momento, né, ouvindo aquelas palavras da espiritualidade. Aquilo ali me fez querer seguir um novo caminho. E aí foi o momento que eu pensei que eu tinha que largar a prescrição canabinoide, as consultas canabinoides, largar a profissão até de dentista e de tudo, largar tudo pro ar e só trabalhar com toque terapêutico. Mas não foi isso que aconteceu, né? Eu entendi mais tarde, né, que também todas as formações, todos os cursos, tudo que eu tinha feito até ali e após ali foram importantes para o momento da prática do toque terapêutico. Entendeu? Porque eu acesso os lugares certinhos no rosto, porque eu estudei a musculatura facial na odontologia, na minha graduação, né. Depois de toda a experiência, eu comecei a sentir algumas coisas no meu corpo, né. E aí eu também diminuí o consumo de carne, porque eu comer carne eu já não me sentia tão bem comendo carne. E antes, gente, eu era muito carnívora, eu comia muita carne. Parei, né, de comer carne durante um período, porque eu passava mal quando eu comia, assim, ficava com diarreia, o estômago não ficava muito bem. E aí foi um tempo, parece que de detox, sabe assim, de detox de tudo. Quando eu cheguei em casa daquela experiência, eu olhava para o céu e eu via uns negócios parecendo uns fios de energia, sabe? Umas coisas assim, parecendo uns fios invisíveis e coloridos, uma coisa assim. E eu sentia assim, feliz de estar viva, eu sentia feliz de estar ali naquele momento, sabe? Senti feliz pela minha escolha de ter ido. E tava tipo assim, sei que a partir de agora eu vou ter um novo caminho em minha vida, sabe? Eu vou ter uma nova perspectiva. E eu segui. E comecei a pensar como é isso, toque terapêutico, né? Como é isso de eu trabalhar com minhas mãos? Comecei a entrar em questionamentos. E aí foi um momento era São João. E teve a festa de São João, de São Pedro, lá da minha cidade. E eu fui para essa festa. Eu tô contando isso, vocês vão entender o porquê. E aí nessa festa eu comecei a passar muito mal. Essa festa tinha algum tempinho, pouco tempo que eu tinha passado pela experiência da ayahuasca e aí eu fui para essa festa. E eu comecei a passar mal. Fiquei meio atordoada, meio, tipo assim, parecia que tinha muita energia ali para mim, sabe? Como se meu corpo não tivesse preparado para tamanha exposição, que é uma festa regada de pessoas, de bebidas e de energias densas, energias boas, mas energias também densas. E aí eu comecei a passar mal, comecei a ficar desorientada
e saí daquela festa e cheguei em casa e comecei a chorar, comecei a chorar, comecei a chorar. E o porquê que eu tô contando isso? Porque a partir daquele dia, minha ficha caiu de que eu precisava entender e aceitar que eu sou uma pessoa espiritual, que eu sou um ser espiritual e que eu sou energia e que eu me conecto com as energias densas e as energias superiores e que tudo isso forma o que eu sou e forma quem eu sou. E naquele momento eu entendi que eu podia trilhar o meu caminho fazendo o toque terapêutico. E que naquele momento eu podia me abrir para a minha espiritualidade, para que ela pudesse me instruir para fazer o toque terapêutico da melhor forma. Entendeu? E aí eu entrei em sofrimento porque a partir daquele momento eu entendi que para nascer uma nova eu precisava morrer uma antiga. E aí foi muito doloroso, muito doloroso. Eu chorava, eu chorava, eu chorava e eu falava: "Meu Deus, tudo bem, eu entendi que eu preciso me entregar para a espiritualidade, eu preciso me entregar para o invisível, eu preciso me entregar para mim mesma e para me entregar para quem eu sou de verdade e sem me importar com o que vão achar de mim, o que vão pensar de mim, o que vão falar de mim". E aí, a partir desse momento, eu comecei a maturar a ideia de como fazer esse toque terapêutico. E até hoje eu estou tentando, né, amadurecer e levar através das palavras mais ou menos qual é esse serviço que eu tenho para vocês, para que vocês possam também, quando tiver necessidade, me procurar. Foi a partir desse momento que eu entendi também da potencialidade do meu serviço, da potencialidade do que eu estava fazendo. Não só a partir daquele momento, porque depois que eu comecei a trabalhar com isso, meu peito explodiu de amor, explodiu de consciência, explodiu de mim mesma. E eu comecei a sentir que era para ser aquilo ali, que vai ser aquilo ali, até quando eu quiser e até quando a espiritualidade quiser me usar para. Eu chorei, voltando, né? Chorei, chorei com a morte da minha antiga eu. E comecei a querer reconhecer quem era essa eu que estava chegando. Quem era essa Raquel que tinha um toque terapêutico explícito, que trabalhava com a espiritualidade de forma explícita. E com a cannabis também explicitamente, porque agora não era só a cannabis, que já era um tabu e um preconceito, era também a espiritualidade, que porque a espiritualidade não existe ciência para a espiritualidade, então a espiritualidade não existe, era isso que eu pensava, entendeu? E aí hoje eu entendo que não é, as coisas não funcionam desse jeito, que existe algo além das coisas que a gente acha que existe. Entendeu? E é aí que mora a nossa potencialidade, é no invisível que mora a nossa potencialidade. E aí, naquele momento que eu entendi tudo isso, eu segui, né? E eu atendi a primeira pessoa, que foi a minha tia. Todo mundo da família do meu pai é um pouco mais aberto à espiritualidade, entendeu? E aí lá também foi um ótimo lugar para que eu pudesse me expressar um pouco mais. Eu reconheço isso, sou muito grata também por eles, né? Principalmente pelas minhas tias, por me apresentar também esse mundo da espiritualidade. Minha tia quis ser cobaia da experiência de harmonização e relaxamento. Ela foi a primeira pessoa que eu me doei para que a espiritualidade pudesse me usar de porta-voz para eu levar o que aquela pessoa estava precisando ali no momento. E no momento foi minha tia. Então, quando eu fiz a experiência de harmonização e relaxamento nela a primeira vez, eu fiquei chocada. Tipo assim, meu Deus, o que foi isso que acabou de acontecer? Porque a sensação que eu tinha inicialmente era de uma transe, sabe? Como se eu tivesse fazendo movimentos e falando coisas que não era, não fazia parte da minha consciência ali. Era como se uma nova consciência tivesse usando do meu corpo e da minha estrutura para levar a palavra e levar uma nova consciência para a pessoa que estava ali precisando daquele serviço. E aí
isso, na experiência aí passou para ela banhos, passou para ela chás e teve toques muito específicos. E eu lembro até hoje que eu sentia o meu corpo todo arrepiado e suado, sabe? Muito suado. E um suor espiritual, sabe? Quem já passou por alguma experiência espiritual sabe muito bem do que eu tô falando. E depois disso, minha tia saiu renovada dessa experiência. Ela falou que tinha lugares que ela sentia dores, que ela nem sabia que ela sentia dores. E que eu, através do meu toque, eu consegui liberar aquelas tensões, aquelas dores localizadas ali que nem ela sabia que estava tendo. Falei como ela saiu dessa experiência, que foi renovada. E eu saí dessa experiência muito leve, muito renovada. Depois dessa experiência, a minha visão do toque terapêutico modificou completamente. Se abriu um novo mundo para mim. E aí, a partir desse momento, eu comecei a atender, né, dezenas de pessoas e cada relato era único, cada experiência era única e cada vez mais eu me sentia mais perto da minha espiritualidade, mais perto de mim e mais renovada. Me sinto recarregada toda vez que eu passo pela experiência. Eu saio, tipo assim, com dores localizadas da pessoa ali, né, que estava com dores naquele lugar. Eu saio um pouco com dores no meu corpo. Mas depois eu faço meu ritualzinho também de finalização e eu vivo minha vida, parece que mais feliz, porque é como se eu tivesse ali também ajudado alguém, sabe? É como se eu tivesse levado um conforto para aquela pessoa, é como se eu tivesse levado um relaxamento para aquela pessoa. E isso faz parte do que eu acredito. Entendeu? Então, a partir desse momento, depois da experiência da ayahuasca, o toque terapêutico se abriu completamente. E hoje eu me sinto mais feliz por trabalhar com o toque terapêutico. E tudo faz sentido hoje. O que eu entendo de toda essa experiência foi que foi uma experiência, para mim, muito enriquecedora, muito expansiva, porque hoje eu me considero uma pessoa muito melhor do que antes. Só por questão de lados profissionais, entendeu? Mas por questão de pessoa, de vida pessoal. Porque hoje eu sou uma pessoa mais relaxada, eu sou uma pessoa mais tranquila, eu sou uma pessoa mais fluida, eu sou uma pessoa que tenta cada vez mais controlar menos a vida, controlar menos as coisas e aceitar e agradecer, entendeu? E tudo isso eu agradeço muito pela experiência da ayahuasca de ter aberto essa possibilidade na minha mente. E eu, sinceramente, morro de vontade de fazer de novo. Mas não é o momento certo, porque eu acho que precisa de. É um chamado, sabe? Você consagrar ayahuasca, seja em que doutrina for, é um chamado. Porque mexe com todas as suas estruturas, sabe? Mexeu muito comigo, da cabeça aos pés, e eu sou muito grata por ter mexido. Porque, como eu disse, hoje eu sou uma pessoa melhor, né? E é isso, se você quer vivenciar essa experiência, pesquisa, procura saber, procura históricos da sua família para ver se você pode ou não consagrar, porque assim, pode ser uma coisa perigosa para quem é intolerante, assim como a cannabis, né? Quem é intolerante pode ser perigoso. Então, se quiser também falar comigo, né, para a gente trocar uma ideia mesmo, para eu te falar exatamente o que aconteceu, assim, mais detalhadamente, o que você pode fazer também antes para se sentir mais à vontade, para se sentir um pouco melhor. Porque o nervosismo vai existir, porque é uma coisa nova, né? Mas dá para ser um pouco mais relaxante, entendeu? Dá para ser um pouco mais relaxado. Aí você deixa aí nos comentários. E se você também já passou pela experiência, me conta aí nos comentários. Me conta aí nos comentários se você já passou pela experiência. Então é isso, curte, compartilha, comenta, manda esse vídeo para quem quer consagrar ayahuasca para mostrar como foi a minha experiência, porque, né? Eu acho que quando eu estava estudando sobre ayahuasca, eu queria assistir vídeos sobre quem consagrou de todo jeito para ver. E lógico que cada experiência era de um jeito, né? Mas eu queria saber para ver, será que eu vou me enquadrar mais na experiência ruim? Será que eu vou me enquadrar mais na experiência boa? Será que eu vou me enquadrar na experiência mais de dar risada até a barriga doer? Como é que será? Né? E aí é isso. Obrigada se você assistiu até aqui. É um prazer ter você aqui comigo. E fica aí, que vem mais coisa boa por aí. Um beijo e tchau, tchau.
Aqui, ó, ó, para tirar toda a energia negativa, ó. Tira, limpa, ó. Esse quadro é lindo, né? Maconha salva vidas. Um beijo e tchau, tchau. Parou? É isso. Acho que é isso. Tô me cobrando sem me ver.